hoje eu quero falar algo com você que o Senhor falou muito forte no meu coração. Eu estava aqui meditando na palavra de Deus e lembrei que ontem eu falei com uma pessoa que me deixou muito feliz, uma menina ainda jovem, e normalmente nós temos ouvido tantas palavras destrutivas, de incredulidade, palavras, eu acho que não vai dar certo, eu não vou conseguir, as coisas não vão melhorar, as coisas só vão de mal a pior. E é tão bom quando nós nos deparamos com pessoas que falam algo diferente disso. E ontem, eu vindo para minha casa, encontrei essa minha amiga e falei que talvez precisaria de um dos serviços dela de arquitetura, e que Deus estava sinalizando uma bênção na minha vida, mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio a crises. E ela falou, não, mas em meio a crise Deus pode abençoar. E ela foi falando que ela está com muitos projetos em andamentos na arquitetura, ela está com uma loja já quase pronta, uma loja nova, porque ela tem uma boutique, e falando assim das bênçãos de Deus no meio da crise. E quando eu me despedi dela, eu vim embora, o Senhor falou muito claro ao meu coração, que tempos difíceis, momentos de crise, momentos de tribulação, não podem impedir os grandes planos de Deus para a nossa vida, para a minha, para a sua vida. A única coisa que pode impedir os grandes planos, as bênçãos de Deus na minha e na sua vida, somos eu e você. E eu fiquei assim, pensativa nisso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E hoje, lendo a palavra de Deus, eu fui para uma história de um rapaz na Bíblia, que é contada lá em Gênesis, a partir do capítulo 37 até o capítulo 50, essa história é contada. É a história de José. E José era um filho, o filho mais novo de Jacó, o filho muito amado de Jacó, o filho preferido de Jacó. E por ele ser esse filho preferido, ele era odiado pelos outros irmãos dele. Mas um dia Deus deu um sonho para José, e esse sonho era um plano de Deus na vida de José. José sonhou e contou para a família dele que ele sonhou que ele estava num lugar de imponência e os outros irmãos estavam se curvando diante dele. E deu um segundo sonho que os irmãos, mas também o sol e a lua, se curvavam diante dele, né? Que seria o pai, a mãe. E diante disso, Jacó ficou intrigado e falou com José, mas meu filho, você acha que os seus irmãos, a sua mãe, o seu pai, eles vão se curvar diante de você? Que sonho é esse? E passou tudo. Os irmãos de José, eles ficaram muito irados. Eles odiaram ainda mais José e planejaram em matar José. E aí, como eles não tiveram coragem de matar José, o que eles fizeram? Venderam José para os mercadores que estavam passando ali no local e que iam para o Egito. Ismaelitas, e esses ismaelitas levaram José escravo para o Egito. Afinal, um homem que teve um sonho de Deus de governar, agora vendido pela sua família e levado escravo para o Egito. Mas a palavra de Deus diz que mesmo escravo, tudo que José fazia prosperava, porque o Senhor era com José. Em todo tempo a palavra de Deus diz que o Senhor era com José. E tudo que José colocava a mão, ali prosperava. O dono de José, aquele que tinha comprado José, Potifar, ele não é bobo nem nada, o que ele fez? Pegou José e já levou para a casa dele para trabalhar na casa dele, cuidar de tudo que era dele, cuidar do campo e da casa dele. E a palavra de Deus, ela nos diz, queridas, que Potifar, esse egípcio, ele foi abençoado através da vida de José, porque tudo que José fazia para Potifar, para os bens de Potifar, prosperava muito. Mas um dia a mulher de Potifar se engraçou com José. A palavra de Deus, ela nos diz que José era um rapaz muito bonito. E essa mulher quis se deitar com José. José, como ele era temente a Deus, com certeza ele não quis deitar com essa mulher. Ele sabia que era um pecado e que isso ia contra os princípios de Deus. Ele rejeitou a mulher. Mas essa mulher, ela levantou calúnias contra José e fez com que o marido dela, Potifar, levasse José para a prisão. Agora, José,
aquele que Deus tinha um plano grande, um plano de governo sobre a vida dele, além de escravo, prisioneiro. Mas na prisão, a palavra de Deus diz que José se sobressaía em tudo, ganhou a graça do carcereiro. O carcereiro colocou José para cuidar dos outros presos, cuidar de toda a prisão, e a palavra de Deus diz que o Senhor era com José na prisão e tudo que José fazia prosperava. Um dia, o faraó do Egito, ele ouviu falar de José e mandou chamar José para fazer o quê? Para interpretar um sonho que ele tinha tido. E diziam que só José poderia interpretar esse sonho. Pediu para José interpretar, José falou que se Deus lhe desse a interpretação, amém. José exaltou a Deus, José era temente a Deus, só se Deus desse a interpretação. Não era ele que era aquele que interpretava, mas era Deus que dava toda a interpretação. Mas enfim, ele interpretou o sonho do faraó. E o sonho do faraó é que 7 anos haveria muita fartura no Egito, mas depois desses 7 anos haveria grande escassez no Egito. E José aconselhou ainda o faraó: coloque um homem inteligente, um homem estrategista para cuidar de tudo, para que no tempo de escassez tenha providência. O faraó olhou para José. E sabe quem o faraó viu que seria o único homem capaz de fazer isso? O escravo, o prisioneiro, aquele homem que estava à frente dele, José. Faraó colocou José como governante do Egito, colocou nas mãos de José todo esse trabalho para administrar toda a plantação de trigo, todo o armazenamento de trigo, para no tempo de escassez ter essa fartura. Queridas, 13 anos depois foi se cumprido o governo de José, o plano de José que Deus tinha na vida dele. Mas se isso ainda não bastasse, em meio àquela seca, em meio àquela escassez que se espalhou por toda a terra, os irmãos de José teve que buscar mantimento. Aonde? No Egito, no lugar onde José comandava, no lugar onde era José que distribuía a providência do alimento. E chegando lá, os irmãos dele não reconheceu ele não, porque ele já estava muito diferente, até o seu nome já tinha mudado, mas José se mostrou aos irmãos dele. A palavra de Deus diz que em Gênesis, no capítulo 45, diz que José chegou diante dos irmãos dele e falou: eu sou José, aquele irmão que vocês venderam como escravo. Mas José ainda falou: não aflija, não recriminem o coração de vocês, não fiquem tristes porque vocês me venderam como escravo, porque não foi vocês que me trouxeram para cá, foi o próprio Deus que me trouxe para esse lugar, para salvar vidas e para preservar ainda o remanescente que Deus tinha para aquele lugar e para o seu povo. Queridas, olha que coisa mais linda. José reconheceu que não foi ninguém, não foi circunstância nenhuma adversa que fez ele passar todo aquele processo até que o plano de Deus fosse cumprido na vida dele, mas foi o próprio Deus que colocou ele em todo esse tempo, mas em todo esse tempo da adversidade, o Senhor era com ele, o Senhor o abençoava. Os irmãos dele se prostraram diante dele, gritaram, choraram, e foi cumprido a profecia, foi cumprido o plano de Deus, o sonho que José tinha tido, os irmãos se curvando diante de José. José foi provedor de toda a família dele nos 7 anos de escassez. José cuidou da família, José cuidou de um povo todo, no remanescente que Deus tinha. José foi exaltado numa terra ímpia, no Egito. Olha só como Deus age, olha só como Deus trabalha. Talvez você também está passando alguma dificuldade. Talvez você acha que está preso em alguma coisa, mas mesmo em dificuldade, mesmo achando que está preso, escravo de alguma situação, Deus é com você. E tudo que você fizer, tudo que você colocar a mão, Deus vai prosperar, porque a bênção de Deus
está sobre a sua vida. Nada pode impedir os planos de Deus na sua vida, querida. Olha, quando nós olhamos para Gênesis 26, nós vemos um homem, Isaac, que estava numa terra também, uma terra seca, árida, que tinha fome, que tinha escassez, mas Deus falou: não sai dessa terra, não desce para o Egito, porque neste lugar eu te abençoarei, neste lugar eu estarei com você. E sabe o que Isaac fez? Ele permaneceu na terra seca, na terra de escassez, na terra onde tinha fome. Ele permaneceu naquele lugar, mas ele não permaneceu parado. Ele plantou naquela terra seca de escassez. Isaac plantou. Deus está falando alguma coisa com você? Deus está falando que mesmo em terra seca, de escassez, mesmo em crise, você pode plantar. Quando o Senhor está com você, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Sabe o que aconteceu com essa plantação? A palavra de Deus diz que naquele mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais, 100 por um. A cada uma plantação, 100 vezes mais ele colheu. Olha que abundância! Deus tem abundância. Não olhe para a circunstância, não olhe para a terra seca, não olhe para a escassez, não olhe para a impossibilidade que você tem, mas pelo contrário, olhe para o Senhor, olhe para a bênção dele. Se ele é com você, então você é mais que abençoado. Mas muitas vezes eu sei que vem no nosso coração uma aflição. Em meio à situação difícil, vem no nosso coração um temor, um tremor, vem pânico, vem desânimo e muitas vezes até depressão vem na nossa mente. Ah, mas eu sou de Deus, eu posso ter pânico, eu posso ter essa ansiedade. Olha aqui, eu quero ler com você uma passagem, um salmo, Salmo 55. Eu quero ler com você esse salmo, um pedacinho dele, a partir do versículo 1, até o versículo 5, onde Davi diz assim ao Senhor: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me, Senhor. Os meus pensamentos me perturbam, os meus pensamentos me perturbam. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem ungido por Deus para ser rei. Ele fala aqui: os meus pensamentos me perturbam e estou atormentado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios. Queridas, os ímpios, o inimigo de Davi, não estava diante dele, mas ele conseguia ouvir a gritaria, ouvir o barulho do ímpio na mente dele. Ele estava atormentado, ele estava ansioso, ele estava em pânico. Olha aqui que ele continua falando: pois eles aumentam o meu sofrimento, irados mostram seu rancor, o meu coração está acelerado. Queridas, quantas vezes talvez você já ficou assim, dessa forma, ouvindo coisas, vendo a situação difícil, o seu inimigo vindo contra você. O inimigo talvez não seja pessoa, talvez seja uma pessoa que está se levantando. Ali Davi tinha um exército se levantando contra a vida dele e perseguindo. Mas talvez o seu inimigo seja suas emoções, talvez seja uma enfermidade, talvez seja o medo de uma enfermidade grave, talvez seja suas finanças, talvez seja um relacionamento. Eu não sei qual é o seu inimigo, você sabe, mas aqui Davi falava assim: olha, o meu inimigo está vindo contra mim, eu ouço ele o tempo todo e talvez o tempo todo fica remoendo essa situação difícil na sua mente. E ele ainda fala: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam. Queridas, coração acelerado, tremor, isso é pânico. Talvez você tenha passado situação assim. Talvez você tenha passado já situação de pânico, tremor, temor, coração acelerado, o tempo todo pensando e ouvindo o que vai acontecer, o que de pior pode acontecer. Mas nesse mesmo salmo, a partir do versículo 16, Davi trouxe à memória dele
aquilo que lhe dava esperança. Davi nos ensina, a palavra nos ensina que mesmo em momento de pânico, mesmo em momento difícil, onde a situação está difícil, nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E no versículo 16, ele vai falando assim: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Ele clama e ele crê na salvação de Deus. À tarde, pela manhã, meio-dia, chora angustiado e ele ouve a minha voz. Ele guarda ileso, ele me guarda ileso na batalha. Deus, ele reina desde a eternidade e ele me salvará. Davi aqui tinha uma certeza. Mesmo em pânico, que muitas vezes pode acontecer na minha, na sua vida, nós não estamos alheios a tudo isso. Nós temos que ter uma certeza que nós temos um Deus que não se intimida com situação difícil. O inimigo que se vem contra a nossa vida, ele não se intimida, ele é maior que qualquer situação. Nós temos que ter na nossa mente que nós temos um Deus que nos salva de todas as coisas, que reina sobre todas as coisas. E hoje, querida, eu quero que você guarde fortemente no seu coração. Nós temos passado por situações N difíceis, muitas situações difíceis e ainda passaremos muitas. Mas situações difíceis não vai impedir o plano que Deus tem na sua vida. Situações difíceis não vai impedir a bênção, a abundância de Deus. Pode plantar, pode ir plantando, pode ir fazendo, pode ir trabalhando em cima, porque você vai colher bênção. A bênção não está num lugar. Muitas vezes você fala, vou sair daqui, vou para lá que está melhor, vou fazer isso. Não, não é lugar. A bênção está numa pessoa que se chama Jesus. E quando você tem Jesus, a bênção está sobre a sua vida. A bênção foi sobre a vida de José. A bênção foi sobre a vida de Isaac. A bênção está sendo sobre a vida dessa menina que eu encontrei e que foi uma bênção porque Deus falou comigo através da vida dela. A bênção foi sobre a vida de Davi e a bênção com certeza será sobre a sua vida, porque Deus tem planos para a sua vida e Deus é aquele que cumpre planos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele planejou para a sua vida. E que Deus tem planejado é situações de bênção, de abundância, de refrigério, de cuidado de Deus. Portanto, guarda essa palavra no seu coração, medita, levanta, fica firme e vai em frente, porque a bênção do Senhor é sobre a sua vida, a sua casa, a bênção do Senhor está sobre você. Em nome de Jesus, que você tenha dias de bênção. Amém?